Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Essa noite é uma noite de alegria, como todas as outras, mas o que torna essa noite mais especial, porque estamos na presença do Senhor. O que faz dessa noite uma noite especial, porque nós viemos à casa do Senhor, e o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor José, pela vida da pastora Edna, por essa igreja abençoada, e desde já louvo a Deus por este convite especial. É que quando eu posto, eu não dispenso, porque é um privilégio para nós falar do amor de Jesus Cristo. Muitos se alegram e se orgulham por muitas outras coisas, mas a nossa alegria, a minha alegria é de falar de Jesus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 33 e verso 3. Jeremias capítulo 33 e verso 3. Livro do profeta Jeremias. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós. Aleluia, glórias a Deus. Peço a pastora que me consiga uma água, fazendo um favor. Jeremias capítulo 33 e verso 3. Versículo conhecido da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos repetir toda a igreja? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Palavra maravilhosa de Deus para o profeta Jeremias. Essa palavra não foi o profeta falando ao povo, não foi outro profeta falando para Jeremias, mas o próprio Deus dizendo ao profeta Jeremias: clama a mim. Deus se dirige ao profeta e dá a ele um cheque em branco, dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. No capítulo 32, Deus usa o profeta para falar dos castigos que Deus ia enviar ao povo pela desobediência do povo. E no 33, Deus usa o profeta para falar da restauração de Deus para com o povo. E por isso que Deus diz ao profeta: clama a mim. Quando clamares a mim, eu vou te revelar o meu propósito. O propósito de restauração.
Há princípios que Deus busca no ser humano, e é esses princípios, são esses valores que nós vamos estudar nesta noite em nome de Jesus. O primeiro que eu quero falar nesta noite é ter Jesus na sua vida. Eu não poderia pregar uma mensagem voltada apenas para os cristãos, mas há pessoas aqui, eu creio, que ainda não servem a Jesus. Então o apóstolo Pedro, ao pregar uma mensagem ali no templo, depois de ter curado aquele homem, no versículo 19, Atos 3:19, ele disse para aquele povo, para aquela multidão que estava ouvindo a ele: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que Pedro está dizendo? Que mais importante do que a cura que aquele homem recebeu é a presença de Jesus na vida da pessoa. Apóstolo Pedro está mostrando para aquela multidão: foi importante para esse homem receber a cura, sim, mas Jesus na vida dele é mais importante do que andar. Jesus na vida de uma pessoa é mais importante do que ser próspero. Jesus na vida de uma pessoa é mais importante do que ser rico, de que ser curado, de que ser reconhecido na sociedade. Jesus é mais importante do que tudo. E aí o apóstolo João diz: quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem Jesus não tem a vida. Então, para só obter resposta de Deus, para alcançar tempos de refrigério, você pode me perguntar: pregador, o que significa tempos de refrigério? Tempos de paz, tempos de alegria, de bênção, de conquista, de vitória, refrigério. E Ele me guiará por águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me mansamente por águas tranquilas. O Senhor quer te refrigerar. A presença de Jesus vai te trazer este milagre, vai te trazer refrigério. Então o primeiro princípio para se obter resposta de Deus é a presença de Jesus na sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite-o hoje, porque a porta está aberta. Paulo escrevendo para Tito, capítulo 2, versículo 11: porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O primeiro princípio é ter Jesus na vida. O segundo princípio que nós vamos estudar nesta noite está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. No capítulo 15 de 1 Samuel, nós vemos aqui Samuel, capítulo 15, quando Deus usa o profeta Samuel para ir até a Saul. Versículo 1 no capítulo 15, ele diz: enviou-me o Senhor e ungiu-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Deus enviou o profeta Samuel ao rei Saul. E aí eu quero fazer uma pergunta para a igreja nesta noite: quem foi que escolheu a Saul? Foi o povo ou foi Deus? Quem ungiu a Saul? Deus. Samuel na direção de Deus. Então podemos dizer que Saul era um homem de Deus e também cheio do Espírito Santo. Porque às vezes nós interpretamos mal muitos personagens da Bíblia pelo final dele, ou por alguma atitude, algum acontecimento na vida do personagem bíblico. Nós às vezes vemos eles com maus olhos, mas Saul era um homem de Deus. Aleluia. Escolhido por Deus e cheio do Espírito Santo. Quando Saul foi separado pelo Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Saul. Ele ficou tão forte que ele, com seus próprios braços, abriu um touro no meio. A Bíblia diz que Saul destruiu os altares, restaurou o culto a Deus, cheio do Espírito Santo. Acabou com os feiticeiros, com os adivinhos, os que não morreram fugiram. Israel voltou a adorar o Senhor e Deus estava se agradando de Saul. Aí nós vemos que no capítulo 15, no versículo 9, Saul e o povo perdoaram a Agai, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, os cordeiros, e o melhor que havia
e não os quiseram destruir totalmente, porém as coisas vis, desprezíveis e destruíram. O que acontece? Deus deu uma missão para Saul. Olha, Saul, você agora vai se levantar, vai juntar o seu exército e vai até os amalequitas e vai destruir tudo que existe lá, porque tudo que existe lá está condenado à destruição. É um povo pecador, é um povo mau, é um povo que adora os outros deuses, e você deve ir lá e acabar com tudo. Não pegue nada que exista lá, porque tudo que está lá é anátema, é amaldiçoado. Você deve destruir tudo. Para nós, talvez fosse uma missão difícil ou impossível, mas para Saul, rei de Israel e capitão do exército do Senhor, era uma missão fácil, porque Saul estava acostumado a guerrear, Saul estava acostumado a liderar um exército. Mas quando chegou lá, Saul desobedeceu a voz de Deus. Então vai aí o segundo princípio nesta noite, para obtermos resposta do Senhor, chama-se obediência. Saul desobedeceu a voz de Deus e separou os melhores gados, a prata, o ouro. Eu creio que todo mundo na hora da morte suplica por sua vida, e talvez Agar implorou por sua vida. Talvez levou ele a uma sala, mostrou prata, ouro, tudo especial, e disse: não, Saul, você não precisa me matar. Poupe a minha vida, leve tudo isso de especial, ofereça ao seu Deus em sacrifício. Ele vai se acalmar, ele não vai se importar por você ter desviado um pouquinho do caminho. Porque nós sabemos que pela Bíblia Sagrada as nações pagãs faziam isso. Quando aconteceu alguma tragédia, diziam: Deus fulano de tal está muito irado. A deusa da fertilidade, a deusa da prosperidade, o Deus da chuva, o Deus da plantação. Então vamos fazer um grande sacrifício. Muitos sacrificavam até seus próprios filhos, tentando acalmar a Deus. Mas Deus, usando o profeta Samuel, no versículo 22, capítulo 15, porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Jesus também em Mateus, ele disse que os fariseus que estavam chateados, censurando, falando mal de Jesus, porque Jesus foi lá na casa de Levi, criticando Jesus, porque Jesus foi lá na casa de Levi, também chamado de Mateus, publicano, cobrador de impostos. Aí Jesus disse para eles assim: olha, uma coisa eu quero que vocês aprendam: obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência quero e não sacrifício. Então Deus está interessado na nossa obediência. Então em Samuel, no capítulo 28, verso 6, aquele que desobedeceu agora estava precisando de Deus. Aquele que desobedeceu estava às vésperas de uma grande guerra, e agora precisava ouvir a voz de Deus, precisava saber de Deus a melhor direção, a melhor estratégia, o que ele deveria fazer. E aí no versículo 6 a Bíblia diz: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim e nem por profeta. Deus se calou. Deus se calou e não mais respondeu a Saul, porque Saul estava em desobediência para com Deus. Então, se não estamos tendo resposta de Deus, precisamos reavaliarmos-nos diante do Senhor e saber o que está acontecendo, porque a Bíblia diz: a sua mão não está encolhida e nem seu ouvido está surdo. Ele está pronto e está preparado para nos ouvir. Deus quer obediência do seu povo. Também tem outro princípio muito importante, também conhecido da igreja, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Mais uma vez nós vemos aqui chamar, clamar, invocar, buscar ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então um princípio muito importante que Deus requer do seu povo chama-se humildade. Deus quer que nós sejamos humildes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus não quer ninguém exaltado. Deus não quer ninguém orgulhoso. Não tem aquela canção, né? Quando o meu eu e o meu orgulho descer e se misturar, assim como o Naamã que desceu, né, todo pomposo, como que pode um homem como eu chegar aqui e o profeta Eliseu não me receber com honrarias, nem vem na porta, manda no seu servo qualquer, e pior do que isso, ainda me manda mergulhar no Rio Jordão. Da onde eu vim, existem muitos rios melhores do que esse. Mas o homem precisou se humilhar. O capitão do exército, todo exaltado, mesmo doente, leproso, ainda assim estava exaltado. E Deus ensinou para ele o princípio da humilhação. Enquanto ele não se humilhou e não desceu e não mergulhou no Jordão 7 vezes, só aí saiu restaurado para a glória de Deus. Nós também precisamos nos humilhar. Às vezes Deus permite vir coisas na minha vida, na sua vida, para que nós possamos descer e nos humilharmos e saber que só Deus pode todas as coisas. Mateus melhor dizer, no livro de Mateus capítulo 9, que fala sobre o publicano e o fariseu. Capítulo 18 e verso 10 também nos dá uma lição maravilhosa sobre humildade. Lucas capítulo 18 e verso 10: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Um religioso que se vestia como um religioso, que andava de Bíblia na mão, talvez de paletó e gravata, talvez de vestes compridas. E o fariseu, estando em pé, bate no peito e ora consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano que também está aqui. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de quanto possuo. E o publicano, estando em pé de longe, nem teve a coragem de se aproximar do altar, ficou de lá da porta talvez, e disse: Senhor, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o fariseu exaltado e orgulhoso se perdeu, enquanto que o publicano que se humilhou na presença de Deus se salvou. E aí a Bíblia diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, se queremos obter resposta de Deus, precisamos nos humilharmos na presença do Senhor. Devemos nos render a Deus, devemos nos prostrar diante de Deus e saber que se sem Jesus nós não somos nada.
O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus nós não podemos nada. Nós somos dependentes de Jesus. O outro princípio chama-se perseverança. Daniel capítulo 10, do versículo 12 ao 14. Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 14, nos dá uma lição muito importante sobre perseverança. O que é perseverar? É continuar, é prosseguir, mesmo em meio aos obstáculos, mesmo em meio às oposições, mesmo em meio a pessoas que se levantam e dizem: você não vai conseguir, aqui você não prega, aqui você não vai. Mesmo diante de tudo, nós devemos perseverar. Muitas pessoas têm Jesus na vida, muitas pessoas são obedientes, muitas são humildes, só que não perseveram naquilo que faz. Começa um propósito e para. Começa uma campanha e desiste. Começa a orar por alguém e desiste. Nunca termina aquilo que começa. Tudo que começa fica pelo caminho. Nunca colhe o fruto. Porque para colher o fruto é necessário esperar o tempo da colheita. Então a Bíblia nos ensina um princípio que chama-se perseverança. A Bíblia diz que Daniel clamou ao Senhor por um propósito, que se humilhou diante de Deus, que buscou a face do Senhor, homem fiel, obediente a Deus, orava 3 vezes ao dia, abriu mão de se contaminar com os manjares da Babilônia. Um homem exemplar, alguém exemplar, alguém que quando abria a boca Deus respondia na hora, recebia revelações maravilhosas de Deus. Mas quando ele clamou, um dia a resposta não veio. Clamou no segundo dia, nada. Terceiro dia, quarto dia, 10º dia, 20º dia. Apenas no 21º dia, o anjo desceu com a resposta para o profeta Daniel. Ele diz: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que te aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 14. Agora vim para te fazer entender. Quando Daniel abriu a boca e clamou ao Senhor, Deus diz ao anjo: desce e leva a resposta para o teu servo. E aqui Daniel usa uma figura de linguagem, ilustrando os demônios ao príncipe da Pérsia. Uma nuvem de demônios não deixou o anjo Gabriel descer com a resposta, mas Daniel perseverou em oração. Daniel continuou orando, insistentemente ele orava ao Senhor. E no 21º dia, Deus enviou o arcanjo Miguel, o príncipe guerreiro, que abriu o caminho, e o anjo desceu com a resposta do profeta Daniel. E eu creio que isso ainda acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que estão buscando algo de Deus, mas não conseguem perseverar. E aí eu vou dizer mais: a salvação não é diferente. A salvação não é para quem fica 1 ano, não é para quem fica 2 anos, 3 anos, 20 anos, 50 anos, mas a salvação é para aquele que perseverar até o fim. Amém. Jesus diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. Devemos ser perseverantes, devemos perseverar em oração. E esse princípio da perseverança, ele está ligado ao princípio da oração. Como está aqui em Lucas, no capítulo 18, do verso 1, Jesus contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, e nunca desfalecer, e nunca parar. Falando acerca de uma viúva que insistentemente ia à casa de um juiz, pedindo para ele fazer justiça contra o seu inimigo. Aquele juiz era um homem cruel, perverso, orgulhoso, exaltado,
Ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles. Fica uma pergunta: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Só persevera aquele que tem fé. Aquele que tem fé persevera no Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 20. O que nos diz a palavra do Senhor? Que uma mulher de fluxo de sangue perseverou por 12 anos em busca da sua cura. Gastou todo o seu dinheiro, mas o dia que ela ficou sabendo que Jesus estava lá, foi o dia em que ela alcançou o seu milagre. Perseverança. João capítulo 5, versículo 5. A Bíblia fala do paralítico do tanque de Betesda. 38 anos aquele homem perseverou por sua cura. Ele insistentemente estava ali à beira daquele tanque, talvez chateado, dizendo: meu povo não se importa comigo. Talvez dizendo no seu coração: tem pessoas aqui que já entrou 5 vezes nesse tanque. Uma analogia: talvez tem pessoas aqui, meus parentes, meus familiares, que já entrou no tanque, recebeu cura e nunca tiveram coragem de me colocar lá dentro. E talvez se naquele dia em especial disser: não vou mais naquele lugar, desisto, vou morrer paralítico, seria o dia em que ele perderia a sua cura, porque foi exatamente naquele dia em que Jesus foi aquele tanque. A Bíblia não diz que Jesus curou uma pessoa, mas Jesus foi ali curar aquele paralítico. Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade. Quando Jesus nasceu, aquele homem já era paralítico há 8 anos de idade. O seu milagre nasceu em Belém, cresceu, pregou no templo aos 12 anos de idade. E quando começou a sua missão, ainda assim esperava pelo seu milagre, que é a pessoa de Jesus Cristo. Perseverança. Nós precisamos perseverar em oração. Para adiantar, princípio seguinte, que está em Tiago, capítulo 4, verso 13. Livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 3. Do 2 em diante, o apóstolo usado pelo Senhor está pregando para uma multidão, está dizendo: ó, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Ele diz: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastar em vossos próprios deleites. Então quer dizer que pedir errado não recebe? É isso que está dizendo a palavra do Senhor. Se você não souber pedir, se você pedir mal, ele está dizendo: pede e não recebe, porque pede mal. Pede para gastar em vossos próprios deleites. E no versículo 2 está dizendo: cobiçais. Às vezes nós cobiçamos, lutamos, corremos e não recebemos. Fazemos de tripas corações para receber algo de Deus e não conseguimos. Eles são invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Eles combateis e guerreais. É assim que muitas vezes muitas pessoas ficam. E por causa disso não congregam mais, não servem mais ao Senhor, fica naquela guerra, tentando alcançar algo, tentando buscar a bênção de Deus, mas nunca consegue. Combate e guerreiro. Ele diz: não recebes porque pedes mal, não pede para a glória de Deus, nunca faz pedido para glorificar a Deus, nunca ora por uma alma, nunca ora para Deus ser glorificado, nunca vai em busca de nada em prol do reino de Deus. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus lutava e pelejava pelo reino de Deus. Tudo que Jesus fazia era pelo reino de Deus. Mas muitas vezes nós só queremos algo para nós mesmos. Pedimos as coisas só para nós, nunca pensamos no próximo. É sempre pedido egoísta. É sempre aquele pedido que só vai nos satisfazer. E esses pedidos muitas vezes Deus não responde, porque Ele sabe que se atender o meu pedido, o seu pedido, que é muitas vezes um pedido de avareza, um pedido carnal,
Ele sabe que se atender o nosso pedido vai nos afastar dele, e Ele não quer nos afastar dele. Ele diz: todos aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não lança ninguém fora. Deus não lançou Saul fora. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul apenas como rei. Nunca tinha visto ninguém pregar isso. Eu fiquei meditando nisso. Às vezes nós pensamos que Deus rejeitou Saul como filho, como servo. As atitudes de Saul fez com que ele se perdesse. Ele não aceitou abrir mão do trono. Ele não aceitou abrir mão da posição. Isso levou ele à perdição. Procurou feiticeiros. Ao não ouvir a voz de Deus, procurou feiticeiros, adivinhos. A atitude dele o levou para longe de Deus. Deus não rejeita ninguém como filho. Todos aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E o que é pedir mal? Eu já vi pessoas pedirem para Deus castigar alguém. Olha, você me pediu, mas não vai ficar assim não. Eu vou jejuar, vou consagrar, eu vou no muro, eu vou clamar a Deus e não vai ficar assim não. Deus não responde esse tipo de oração. Jesus disse: se bater na face, dá outra face. Alimenta aquele que tiver fome, veste aquele que está nu. Mas Jesus diz: não faça isso para os seus amigos não. Não faça isso para aqueles que te amam, faça para os seus inimigos. Porque se você fizer para os que te amam, os pecadores também fazem assim. E se você fizer com os pecadores, não receberá galardão da parte de Deus. Quer receber galardão da parte de Deus? Ame os seus inimigos, perdoe os seus inimigos, ajude os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Os amigos de Jó estavam maldizendo de Jó, maltratou Jó, deixou Jó mais abatido do que ele estava. Quando Jó começou a orar por eles, abençoar a eles, Deus virou o cativeiro de Jó. Não faça pedidos egoístas, não peça mal, não peça para Deus maltratar ninguém, matar alguém. Me lembro de um amigo que disse o seguinte, que o padrasto se separou da mulher e ela falou: olha, eu vou orar a Deus e Deus vai fazer com que você arrume uma mulher que te coloque o chifre da cabeça aos pés. Ele diz: mãe, você está pedindo isso para Deus? Deus não responde. A pessoa não quer pedir para o diabo e pede umas coisas dessas para Deus. Deus não responde. Peça para Deus abençoar, peça para Deus salvar, peça para Deus libertar, peça para Deus abrir o discernimento, tirar a cegueira espiritual, a dureza de coração. Aprenda a pedir. Ah, mas eu não sei pedir. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça para Deus. E se você estiver bem intencionado, o Espírito Santo vai interpretar as suas palavras. Não, pai, ele não quis dizer isso não, ele quis dizer foi isso aqui, Senhor. Porque a Bíblia diz que ele interpreta nossas palavras com gemidos inexprimíveis. Mas Deus sonda os corações, ele sabe o que o seu coração quer. Então não adianta minhas palavras para com Deus. E para encerrarmos nessa noite, João, apóstolo João, capítulo 5 e verso 14. Apóstolo João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5 e verso 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sabe por que eu deixei isso aqui para o final? Não é para fazer uma conclusão de chave de ouro. Não quero que vocês pulem, sapateiem, não. Eu quero que vocês aprendam a palavra, porque a palavra é alimento. A palavra de Deus ela é espada. A palavra de Deus nos fortalece. Nós precisamos da palavra. Mergulhe na palavra de Deus. Verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14. Primeira carta de João. Eu quero que ele encontre e coloque ali. A primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta. Capítulo 5, verso 14. Eu quero que a igreja leia. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Sabe por quê? Estão surgindo muitas igrejas por aí, dizendo que você tem que colocar Deus na parede, dizendo que Deus tem que fazer acontecer na vida, na sua vida, queira ele ou não, tirando Deus da posição de Senhor e colocando ele numa posição de servo, dizendo que você tem que encurralar ele na parede. Aí pregadores pulam, sapateiam em cima do púlpito, bota um louvor lá e aí você se empolga nessa aí, e você está agindo errado para com Deus. Eu quero que a igreja leia esse versículo. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa,
novo. Então as coisas não é segundo a vontade do pregador. As coisas acontecem não segundo a vontade do pastor José, não segundo a vontade da pastora Érica, não segundo a vontade do apóstolo Valdemiro, não segundo a vontade do pastor José Roberto Bezerra da Silva, presidente da Assembleia de Deus do Brasil, não segundo a vontade de Silas Malafaia, Márcio, disse, não, tudo acontece segundo a vontade de Deus. Tudo acontece na vontade soberana de Deus. Aí vem canções que são bonitas de ouvir, que empolga, que alegra o coração, que deixa sua autoestima elevada. Vai acontecer, tem que acontecer, se Deus quiser. Vai acontecer, tem que acontecer, se o Pai quiser, se Deus quiser. Jesus, o Filho de Deus, se submeteu à vontade do Pai. Estava ali no jardim, por um momento, ao contemplar o sofrimento da água, ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Em outras palavras, Senhor, há uma forma de eu cumprir a missão, há uma forma de eu restaurar o povo, de eu perdoar os pecados sem passar pela cruz. Tem um atalho aí, Senhor? Existe outro caminho aí? Existe outra forma de eu cumprir a minha missão sem passar pela cruz? Ao compreender que um dia ele disse, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E eu pergunto, quem é maior que Jesus? Ele se submeteu à vontade do Pai. E às vezes nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Aí, meu irmão, você pode ter Jesus na sua vida, ser um crente, 50 anos de crente, 60 anos de crente, 90 anos de crente. Você pode ser obediente, você pode ser perseverante, humilde, homem e mulher de oração. Pode saber pedir, mas se não for da vontade de Deus, não tem resposta a coisíssima nenhuma. A Bíblia fala de um homem cheio do Espírito Santo. Homem que para mim, depois de Jesus, é ele, apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Um homem que estava suado, passava um lenço no rosto, levava aquele lenço para alguém, a pessoa ficava curada. Homem que tinha uns 9 dons espirituais. Homem que não quer usar a palavra na primeira pessoa, diz, eu conheço alguém, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não é lícito dizer aos outros. Você não tinha condição de ouvir o que eu vi. Ele não quer dizer eu, mas é ele. Todos os teólogos concordam que Paulo está falando dele mesmo. Tem um espinho na carne que o perturba, que o oprime, que o faz sentir pequeno, que o faz sentir o menor de todos, que faz ele sofrer. E aí ele ora por 3 vezes, dizendo para Deus tirar aquele espinho da sua carne. Mas Deus diz, não, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí depois Paulo diz, sabe por que Deus não queria tirar o espinho na carne? Por causa da excelência das revelações, para Deus não perder. O espinho na carne era para manter Paulo aos pés da cruz, era para manter Paulo chorando, dizendo, Senhor, tu que pode. Sabe o que é você orar, buscar uma coisa e não conseguir? Você se sente pequeno. Ele pode estar em cima do púlpito, orar, fazer acontecer, todo mundo impressionado com o pregador, mas lá na casa dele, quando ele volta o joelho e ora e a resposta não vem, ele se sente pequeno. Quando dói na carne dele, ele quer que aquela dor passe e não passe, ele se sente pequeno. Era isso que Jesus queria que Paulo sentisse. Eu sou pequeno. Aleluia! Porque quando ele conheceu Jesus desmaiado, com o rosto no pó. O homem exaltado, cheio de arrogância, ao ver Jesus se prostrou, desmaiou, caiu aos pés do Senhor. E Jesus diz, eu quero você assim, aos meus pés. Então tudo só acontece segundo a vontade de Deus. Timóteo, seu cooperador, estava doente, mas ele receitou um remédio para Timóteo. Será que ele estava fraco aquele dia? Será que aquele dia estava em pecado e ele não pôde orar por Timóteo? É porque as coisas acontecem na vontade de Deus. Você pode pegar seu dinheiro aqui, lá para São Paulo, ficar uma semana na igreja lá, onde você ouve testemunho de coisas grandiosas que Deus faz, mas só vai acontecer na vontade de Deus. Tudo só acontece na vontade soberana do nosso Deus. Foi
essa mensagem que o Senhor me deu. E é essa mensagem que eu deixo para a igreja. Sem aumentar e sem diminuir. Receba